Bem, pessoal, Seminário Ele Cristã, Introdução Bíblica. Hoje vamos para o capítulo 4 do seu material impresso. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego, que a gente já viu lá atrás, né? Mas a ordem de Jesus é que se prega o Evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Então é um mandamento, né? Para que a igreja procure meios de traduzir a Bíblia para todas as línguas, para todos os dialetos, né? Verter esse texto bíblico para as línguas e dialetos de todos os povos é essencial, tá? Como é que eles poderão conhecer a vontade de Deus se o Senhor não lhes falar em suas próprias línguas, né? Porque diz a Bíblia, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, dos ministérios nossos, da igreja, é providenciar para que isso chegue a todos aos povos, tá? Isso é a página 83, tá, do material impresso. Os métodos de tradução. Os principais métodos de tradução do texto bíblico são 5, tá? O literal, o formal, o expandido, dinâmico e paráfrase, tá? Na tradução literal é feita sem trocar a classe morfológica das palavras, nem a sequência delas nas frases. Traduz a palavra e não o texto. Não há nada de interpretação. Limitadamente se faz a tradução de palavras e o sentido fica a cargo do leitor, já que não dá para identificar, e muitas vezes, o sentido do que o autor queria dizer, tá? Então, essa questão de tradução é complexa, né? Porque se você traduz palavra por palavra, né? Por exemplo, no inglês, quando você faz uma pergunta, você troca as palavras de lugar. No português você não troca, você põe um sinalzinho na frente, né? Então, fica meio sem sentido, né? Se você traduzir literalmente. Então, essa é a forma de tradução literal, tá? Mas ela tem um foco, que é os leitores primários da língua de origem e tal, tá? E pessoas que vão fazer investigação, vão fazer estudo e tal, tá? Mas não funciona, né? Na hora de traduzir, tem que procurar os textos, né? Sem interpretação na maior parte das vezes, tá? Por exemplo, o texto aí de João 5:24, né? Um exemplo: em verdade vos digo a vós que a palavra que ouve e que crê no que enviou a mim tem vida eterna. E vai perdendo sentido, tá vendo? E para dentro de juízo não vai, mas passou de a morte para dentro de a vida, tá? Então, olha, na hora de traduzir, aí tem que levar em consideração o outro idioma, né? Que não usa de a, usa de mais a, que é da, e por aí vai, tá? Esse tipo de tradução tem vantagens e desvantagens, né? Mas os benefícios são maiores que os prejuízos, tá? Do literal. O texto fica impróprio para leitura pública, mais especial, né? Para o estudo particular, porque é um texto mais confiável, né, com relação ao que o autor queria dizer. A grande procura na hora de se investigar o texto bíblico é saber o que o autor queria dizer com aquilo, tá? Que é o que muitas vezes nós nos perdemos, né? As traduções interlineares do grego para o português e outros idiomas existem, o texto majoritário, né, TMJ, o texto Aland, né, Aland, o texto crítico, TC, palavra por palavra, que está escrito em grego, tá? Então, são traduções interlineares que estão em grego, tá? Depois vem o método de equivalência formal, diferente um pouquinho do literal, tá? Também é uma tradução quase que literal, conforme o método anterior, um compromisso de manter o significado conforme foram dirigidas aos leitores primários, tá? Essa teoria não aceita a transposição de pensamento, né? Mas a tradução de palavras, que as palavras atendam àquela, né? Aquela situação ali, tá?
Isso é complicado, né, essa questão de tradução, por esse motivo que eu estou falando para vocês, tá? Os métodos de tradução podem trazer prejuízo aí, tá? Nós temos uma proteção, que são as sociedades bíblicas, né? Elas prestam grande serviço para a obra de Deus, mantendo aí, né, os textos, né? Eles têm um grupo que faz análise do texto, né? E tentam, no máximo possível, não colocar a opinião do tradutor, mas sim o que o texto diz, tá? Das traduções mais antigas, né, nós temos aí no final da página 88, a Septuaginta. Deixei ela separada aqui, que eu queria comentar sobre ela para vocês, que isso vai fazer diferença lá na frente, tá? A tradução Septuaginta, né, que é o Antigo Testamento que foi traduzido do hebraico para o grego, foi feito por 72 eruditos, que foram enviados pelo sacerdote Eleazar para o Egito, a pedido de Ptolomeu, né? Ptolomeu tinha lá uma biblioteca, queria que essa biblioteca fosse a melhor do mundo, tivesse os melhores livros do mundo, porque naquele tempo não tinha escola ainda, né? O lugar que as pessoas estudavam era nas bibliotecas, né? Então ele queria ser referência. E o bibliotecário dele falou: olha, está faltando um livro muito importante na sua biblioteca, que é a Bíblia dos Hebreus. Daí o Ptolomeu fez a proposta para o sacerdote Eleazar, que ele mandasse para lá, para o Egito, né, para a cidade de Alexandria, tá, na ilha de Faro, daí vem o nome Farol, né, lá tinha um farol, né, e para que eles pudessem lá traduzir, né, eles iam ficar isolados ali naquele lugar e pudessem traduzir do hebraico para o grego, já que o grego era a língua corrente e a maioria dos livros dele devia ser grego, inclusive o Ptolomeu era grego, tá? Ele era rei do Egito, né? Mas ele era daqueles generais do Alexandre. Nós estamos falando aqui entre o Novo e o Velho Testamento, naquele período ali antes da revolta dos Macabeus, tá? Então 300, 250 anos aí antes de Cristo, tá? Que aconteceu esse fato aqui, onde esses homens foram enviados para Alexandria, né, pagos por eles, né, pelo Ptolomeu, e a tradução foi feita a partir de 280 a.C., né, no período interbíblico, aquele período do silêncio de Deus que eu falei, tá? Terminou em torno, né, de pouco tempo depois aí, né, e foi essa Bíblia que foi utilizada por Jesus e pelos apóstolos, porque ela já estava em grego, tá? Que é somente o Velho Testamento traduzido em grego, tá? Bom, depois vem eu vou falar aqui do Talmud, né? Temos os Targums, né? Forma portuguesa, corresponde a Targumim, mas vou falar do Talmud, porque ele abrange mais coisas, tá? Do hebraico quer dizer instrução. Talmud foi considerado um código de lei civil e canônica dos hebreus, né? Com base nos primeiros 5 livros. A Torá representa a opinião de ensinadores judeus do século IV e século V. O Talmud é dividido em 2 partes principais, tá? A Midrash, tá? Que é o estudo textual, é a exposição doutrinária e homilética das escrituras escritas em hebraico, não um comentário da Torá, tá? E o Guemará, então temos o Midrash e temos o Guemará, que é comentário ampliado, um conjunto de leis orais, né, de ética, de cidadania, né, lá do tempo de Moisés. Moisés escreveu isso em 13 rolos lá, com essas orientações extra-bíblicas, tá? Havia diferença, né, entre o Midrash, comentário da lei hebraica, e os Targums, que era paráfrases da lei em aramaico, tá? Os Targums eu já tinha dito no outro bloco para vocês, que foi feito em aramaico, né? Para parafrases e explicações e comentários, né? Feito em aramaico, né? Para quando eles estavam no cativeiro, tá? E já o Gemara aqui já é outra coisa, tá? Bom, a versão de Teodocidão, tá? Teodosião, aliás, de Éfeso, né? Revisão da Septuaginta. Então essa versão
de Teodosião nada mais é do que uma revisão da Septuaginta, que havia sido feita em grego, né, em 160 e tal. Depois foi feita essa revisão, tá? Depois vem a Hexapla de Orígenes, citei ela já no outro bloco também, 228 depois de Cristo, tá? Na época mais difícil aí, né? Orígenes pegou uma época difícil de perseguição no Império Romano, depois dos apóstolos, antes de Constantino, que aliviou a carga para a igreja, então ele estava bem no meio do fogo ali, né? Que é um compêndio de 6 colunas, uma Bíblia com 6 colunas, imagina, né? Da direita para a esquerda, cada coluna contém uma versão diferente, né? A primeira do lado direito, né? Hebraico, depois grego, depois a versão de Áquila, do Antigo Testamento grego, né? Depois a versão de Símaco, também grego, tá? Depois a Septuaginta, também grego, tá? E depois a de Teodosião, que é a Septuaginta corrigida, né? Revisada, tá? Então era 6 colunas, né? Devia ser uma joia isso, né? Os Peshitta, os simples, né? Siríaco, o Ateu e o Novo Testamento, com exceção de alguns livros do século II depois de Cristo, tá? Tem também a Filoxênia, só o Novo Testamento, em siríaco. Depois vem a versão latina ou africana, né, do norte, do AT e NT em latim. Lembra que o latim era a língua dos romanos. O latim também era a língua da igreja romana, tá? Mas não era essa aqui que eles usavam, essa versão latina. Mostro para vocês ali. O Antigo Testamento foi traduzido da Septuaginta para o latim, tá? Concluído em 170 depois de Cristo. Tem cerca de 40 manuscritos dessa versão aí pelo mundo, tá? Depois a Vulgata, essa nova versão em latim, feita por Jerônimo, ela foi traduzida direto da língua grega e do hebraico para o latim, tá? E foi o Jerônimo que fez entre 387 e 405 depois de Cristo. Ou seja, depois de Constantino, tá? Que já estava num tempo que a igreja estava em expansão. Essa foi a Bíblia referência oficial da Igreja Católica por 1000 anos, tá? Hoje existem muitas traduções em várias línguas, a Igreja Católica usa outras também, mas a Vulgata, que quer dizer vulgar, né? Comum ou popular, tá? A versão popular em latim foi feita direto dos originais para o latim, tá? Todas as versões, as melhores versões que tem, é as que foram traduzidas do idioma original para aquela língua. Porque quando você faz tradução do hebraico para o latim, do latim para o grego, você tem perda significante de sentido das palavras nesse inteirinho por mudar de idioma, tá? Então as melhores que temos são as que são feitas direto das línguas originais, não dos manuscritos originais, visto que não tem nenhum mais, né, dos autógrafos, chamados autógrafos, tá? Mas os mais confiáveis são os que vêm direto das línguas originais. Nas versões em inglês nós temos a do John Wycliffe, 1384, século XIV, né? Tyndale, século XVI. A King James, né, é a chamada Bíblia do Rei Tiago, autorizada pelo Rei Tiago, no século XVII. Foi quando a Inglaterra separou da Igreja Católica. Aí o Rei Tiago mandou fazer uma tradução direta dos originais para o inglês. Todas essas outras aí também foram, tá? E a Bíblia do Rei Tiago até hoje é a King James, né? Chamada King James, é a Bíblia mais lida no mundo, tá? Já que os povos de língua inglesa lêem mais a Bíblia do que os outros, né? Estamos em segundo lugar, né? Os povos de língua portuguesa. A versão revisada de ingleses e americanos em 1881, do Novo Testamento em 1885 do Antigo, tá? E a versão padrão revisada do Novo Testamento e do Antigo Testamento, tá? Mas a mais lida no inglês e a mais lida no mundo é a King James, sem soma de dúvida, tá? Versões em português, tá? Tem a versão alemã, né, de Lutero antes, tá? 1522 Novo Testamento e 1534 Antigo Testamento. Foi publicado primeiro o Novo Testamento, né, que ele fez primeiro, e depois
o Antigo Testamento, né? Lutero ficou recluso num castelo e ali ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? Ele era um rabino, era um padre católico, estudioso, né, da Bíblia, e então ele fez essa Bíblia dele foi de uma ajuda muito grande para a reforma, tá? Lutero contribuiu muito, não só se rebelando, né, contra o sistema que estava, mas também fazendo uma tradução completa da Bíblia para o alemão. Versões em português. Algumas traduções parciais foram feitas antes, porém a mais antiga, mais completa é a João Ferreira de Almeida, tá? As JFAs, João Ferreira de Almeida, que era da Igreja Reformada Holandesa, padre, né? Ele nasceu em Torre de Tavares, ele se mudou para a Holanda, e daí ele mudou para Batávia, tá? Capital da ilha de Java, que hoje é Jakarta, né? Da Indonésia, né? Na Oceania, em 1641. Ele aceitou o Evangelho em 1642 através da leitura de um folheto, tá? E ele foi ordenado ministro e ele foi queimado na Itália, tá? Pela igreja, né? E Almeida deixou para nós, ele era português, tá? Mas ele conheceu, ele estudou os idiomas originais para traduzir para o português e deixou uma obra sem precedentes, né? Nós temos outras versões em português, né, de outras Bíblias em português, mas o que para nós a mais importante é a Almeida, porque ela foi feita do jeito que eu falei para vocês, direto dos originais, do hebraico, do grego para o português, direto do hebraico para o português. Então não teve língua intermediária, né? Muitas nações aí têm Bíblias que foram traduzidas para uma língua, depois para, tá? Então nós somos privilegiados, como são também os ingleses, né? E também os alemães, que tem a de Lutero, que serve de referência. Nós João Ferreira de Almeida, os alemães Lutero, tá? E os ingleses tem várias, mas a referência é a King James, tá? Bom, o Novo Testamento dele foi publicado em 1681 e o Antigo Testamento foi em 1753, 50 anos, 60 anos depois, né, uma coisa assim, na Holanda, tá? Essa versão foi publicada completa em um só volume em 1819, tá? Porque foi publicada uma publicação do Novo Testamento em 1681, do Antigo Testamento outro livro, 1753, mas juntando tudo, né, só foi feito em 1819. Depois foi revisada em 1894, 1925, depois em 1951, que a gente já tem versões dela no Brasil, né, feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, e outras, tá? E 1958 e 1995, tá? Que é as Almeida, né? As João Ferreira de Almeida. Temos também de outras sociedades bíblicas, né? Nós temos da Sociedade Bíblica Trinitariana, por exemplo, tá? Mas depois eu menciono elas, né? Vocês vão ver aí no material de vocês. Mas eu queria tocar aqui num assunto interessante, porque eu estou falando deles aí, né? As abreviaturas do calendário, tá? Do item 4.7 do seu material aí, a abreviatura AC, que significa antes de Cristo, tá? Em português, ou DC, que é anos depois de Cristo, tá? Depois de Cristo, ou AD, que aí os dois são maiúsculos, tá vendo? AC, o A é minúsculo, C maiúsculo, DC, o D minúsculo, C maiúsculo, e AD, os dois são maiúsculo, é uma expressão em latim, tá? E quer dizer Anno Domini, ou ano do Senhor, que quer dizer o mesmo que depois de Cristo, tá? Nas versões em inglês, você vai ver também BC, Backrist, né? Antes de Cristo, tá? No lugar do AC, você vai ver BC em inglês. Bom, aqui na história das sociedades bíblicas, não podia deixar de constar, né, no final da página 97, nos primeiros 3 séculos após a descoberta do Brasil, era proibida
a divulgação da Bíblia, 1500 a 1600, 1700, 1800, tá? Então até no século XIX era proibida, né, a divulgação de Bíblias no Brasil, tá? Só os padres, só a Igreja Católica tinha um monopólio, tá? E tinha uma lista de livros autorizados a circular, né? Mas a Bíblia, porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses, e lá na Península Ibérica, tanto a Espanha quanto Portugal eram países extremamente católicos, extremamente zelosos do catolicismo. Então, eles eram ferrenhos em proibir para evitar o protestantismo, né? Então, lutaram muito contra o protestantismo, como a Igreja Católica também lutou, tá? Então, nessa lista de livros que podia circular no Brasil, a Bíblia não constava ali, tá? Só no século XIX, né, a leitura foi liberada pelas autoridades, tá? A Sociedade Bíblica Britânica e Sociedade Bíblica Estrangeira, tá? E Sociedade Bíblica Americana, então foram as primeiras editoras a trabalhar. Inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil é sucessora, né? Foi a Sociedade Bíblica Americana, Britânica, Estrangeira. Quando vieram para o Brasil, né, eles depois deram a independência e criou a Sociedade Bíblica Brasileira, que é originária dessas aí, tá? Então eles foram os primeiros a trabalhar com a distribuição de Bíblia no Brasil. Começou pelo litoral, 1836, né? E a americana mandou 75 Bíblias e 25 Novo Testamento para o Brasil, que foram distribuídos e muito aceitos aí, tá? Então, nós temos aqui um relato da fundação da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, né? A Sociedade Bíblica Trinitariana foi formada em 1831 após uma divisão da British and Foreign Bible Society. O motivo foi questão de crescente influência de membros incrédulos que não acreditavam na Trindade. Por isso o nome Trinitariana, porque dizia que acreditava na Trindade, tá? E, inclusive, os teólogos eruditos concordam que essas Bíblias Almeida, né, a Bíblia João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica Trinitariana, é a que mais se aproxima dos originais, é a mais utilizada por teólogos, por eruditos, etc. Tá? Então, a Sociedade Bíblica Trinitariana também tem uma história no Brasil desde 1831, e diferente daquela sociedade da onde ela se originou, ela é trinitariana e ela crê na Trindade, sim. Tá? Deus abençoe a todos.